Uma honra ter você aqui no Hoop Talk. E, cara, o Marco Sharp costuma dizer que quinta-feira é dia de noite de gala. Então, hoje vai ser uma noite especialmente muito de gala aí com você. Seja bem-vindo, Nilo. Legal. Bom, gente, muito obrigado aí pelo convite, Ivandinho, o Bira. Me sinto muito, porra, muito agradecido mesmo de poder estar aqui com vocês, de rever a Arilza, Bigu, enfim, todo esse pessoal que está aí apoiando e está prestigiando o Hope Talk. E que vocês tenham muito sucesso, já tem com 200 programas, 203 completando hoje, com certeza vão chegar aos 300, que é pouco, hein? Acho que vai passar bem mais, tenho certeza. Bom, gente, o que o Bira tinha conversado comigo a respeito de a gente trocar esse conhecimento, que longe de eu estar aqui falando verdades, são as minhas verdades, né? A gente está sempre aprendendo nesse mundo com as coisas que acontecem, seja com o basquete nos ensinando. E eu tive uma experiência muito interessante, tá tendo 12 anos aí, foram 3 gestões de prefeitos aqui em Mogi, eu fui o secretário de esportes da cidade e a gente teve a oportunidade de voltar a mexer com o projeto basquete de Mogi, que já teve um passado muito glorioso e tem um viés muito importante. Essa modalidade aqui na nossa região, encabeçada por Mogi das Cruzes, as pessoas gostam de basquete. Eu tenho as minhas explicações aqui, mas a gente às vezes não consegue entender o amor que a população ela nutre pelo basquete. Então a gente fica muito envaidecido com isso, porque nós amamos o basquete e a gente vê, inclusive, prefeitos, autoridades públicas colocando essa modalidade como uma, uma, uma situação positiva de governo, né? É uma estratégia que eles usam, que é muito importante, que ela é a educação com o esporte e também entretenimento, né? Nós temos aí uma arena com 5.000 lugares e a gente sempre, graças a Deus, lutou para colocar, que não é fácil não, colocarmos gente para assistir, né? Mas, enfim, eu gostaria de falar, eu fiz um roteirinho aqui, eu não sei, falei com o Bira de manhã, se vocês se sentirem, eu estou muito à vontade, se vocês eu estou com um roteirinho, se vocês me pararem, perguntarem, a gente trocar a conversa aqui, pode ser assim também, não tem problema algum. Tá? Eu gostaria de dar uma pincelada nas 19 equipes da Liga Nacional de Basquete, no viés econômico dela, né? Porque das 19, 10 equipes elas são associações, associações desportivas, todas têm CNPJ, mas a associação normalmente ela não tem sede, ela joga num próprio público, ela tem uma ligação com a prefeitura. E é muito fácil você descobrir essas equipes dentro do nosso plantel aí de equipes no Brasil. Você vê Bauru, Mogi, Franca, são equipes que são associações, né? Uma associação que passou a fazer uma parceria foi Fortaleza, ela fez uma parceria com o futebol. Então, hoje a gente tem 10 equipes com a essência dela na associação desportiva, são 6 equipes de futebol, né? Corinthians, São Paulo, Fortaleza, Botafogo, Vasco e Corinthians falei, né? Flamengo, como não posso esquecer do Flamengo. E, e 3 equipes de clubes sociais. Então, eu queria dar uma pincelada nisso, porque ela não muda muito. Você vai ter que captar o recurso, você vai ter que fazer tudo que as outras fazem, só que tem um viés diferente, né? Você dentro de um clube social, você vive aquele micro organismo político, né? Numa cidade, você vive a política da cidade, para que você possa implantar algum projeto. E no futebol, então, eu imagino, eu nunca participei como diretor, gestor, eu não sei como que é isso, mas o futebol, por exemplo, o Corinthians, o Flamengo, você pode sair para captar recurso, você tem que estar
totalmente ligado ao viés do clube, né? Então, são situações diferentes que você tem que lidar, né? A gente teria que fazer uma ginástica enorme para poder, eu, pelo menos a minha visão, aqui faz parte do plano de governo de uma cidade, né? Então, as coisas estão muito mais azeitadas, na minha maneira de ver, para você poder captar recursos e poder fazer uma estrutura legal para poder jogar, para poder atuar bem num campeonato tão competitivo como é o da Liga, né? A gente, quando pensa numa equipe de trabalho, a gente pensa e a gente pensa sempre no mundo ideal, mas normalmente a gente não consegue ter, principalmente no nosso país, né? A gente ter recurso suficiente para poder fazer uma série de coisas. O Vandinho está hoje nos Estados Unidos, radicado aí há muito tempo, né? E você deve ter uma experiência. Agora você está acostumado, mas eu imagino quando você chegou aí, você falou: Nossa Senhora, como é isso aqui, né? A gente tem uma experiência de fora do Brasil, mas em viagens a gente fica sabendo das coisas superficialmente, mas quando você está vivenciando, você fala: Nossa, os caras dão uma importância fenomenal para o esporte e é coisa muito séria, né? A gente ainda a gente melhorou muito, a Liga Nacional tem se esforçado demais, a gente tem feito muita coisa bacana, mas a gente tem muito para andar. Eu às vezes a gente não tem como não fazer comparação, mas você fazer uma comparação a gente está muito distante, né? Muito distante de tudo, né? Com o que acontece nos Estados Unidos, talvez numa Europa, numa a ACD, né, que a ACD não, na Liga Espanhola, na Liga Espanhola, que é uma liga muito competitiva. ACB, ACB. ACB, nossa, eu confundi aqui. E a equipe de trabalho ideal seria você ter um corpo administrativo, uma equipe de marketing, venda, contabilidade, que a gente costuma ter, mas um jurídico, né, para você poder ter uma estrutura completa para poder fazer. Mas não, as equipes todas a gente sabe que não consegue fazer isso. As equipes que têm uma estrutura melhor de recursos, ela sempre está embasada. Os clubes de futebol já têm um corpo jurídico, os clubes sociais também têm, as associações têm que se mexer para poder ter essa estrutura, né? E cada dia que passa, os projetos incentivados, eles começam a ser imprescindíveis para você poder ter essa estrutura, né? Inclusive, na maioria dos estados brasileiros, eles aprovam projetos que não contemplam o alto rendimento, com algumas exceções, né? Então, isso limita muito, o dinheiro vem carimbado, mas já desonera demais o custo de uma equipe. Você poder captar esse recurso. Agora, aqui em Mogi, eu tenho muito para trazer, mas a gente implantou a lei de incentivo municipal esportivo, mas a gente não conseguiu fazer ela ser adequada, entendeu? E a gente ficou com ela funcionando, mas sem poder aplicá-la, né? Agora está vendo essa condição e vai ajudar demais, né? Com IPTU e ISS. Acho que vamos passar uma cidade que é uma referência para nós aqui é São José dos Campos. Ela tem uma lei de incentivo há mais de 23 anos. Então, ela foi modernizando, ela foi se adaptando. Eles têm um teto para poder pagar os salários dos jogadores, para técnico. Isso desonera demais o custo da equipe, né? E você fica com a incumbência de buscar um patrocínio específico para você poder ter uma equipe de melhor nível técnico, né? E o patrocínio, na verdade, eu guardei aqui que é um capítulo à parte, que nós vamos falar, né? Então, essa alternativa de jogos, de projetos incentivados, é muito importante, né? E aí você busca um suporte para a equipe, para que você possa ter uma equipe disputando um campeonato tão disputado aí, que tenha um ginásio de jogo e de treino adequado, de preferência, se você conseguir, que os nossos ginásios, acho que o Vandinho pode falar, né?
todos nós podemos falar que a gente teve essa oportunidade de conhecer, mas os nossos ginásios, eles são muito antigos e não têm a capacidade para poder você falar, não, eu tenho receita através de ingressos, de movimento. São poucos lugares que têm essa condição, né, no Brasil. Não, e a gente não vê perspectiva, né, de investimento. É difícil, é um investimento pesado, forte. Então, os ginásios serem assim uma fórmula de receita para que você possa deixar o seu projeto mais pujante, né? Uma academia de ginástica adequada também, que você vai buscar nas parcerias, né? Clínicas de reabilitação, recuperação. Eu não vejo condição alguma de uma equipe não ter um parceiro de um plano de saúde, não ter um parceiro de uma clínica de fisioterapia para fazer as ultrassonografias que são frequentes, né? A ressonância magnética. Todo dia você tem que fazer isso. Eu sei que é ruim falar de valores, mas na época que eu estava, há 3 anos e pouco, eu me afastei do basquete, uma ressonância magnética estava em R$ 800.000. Né? Então, você faz, sempre você está fazendo ressonância magnética. Tem que ter um parceiro. Quer dizer, então, criar situações para que você realmente tenha uma condição boa de suporte para os atletas, né? Para todos da equipe que você está investindo, que vocês estão investindo e precisam ter essa cobertura, né? Então, hoje não tem como você entrar num campeonato tão competitivo sem uma estrutura dessa envergadura, né? O patrocínio é um patrocínio, é o tema que a gente começa antes de tudo, né? A gente pensar que há um pouco tempo atrás a gente tinha com essa palavra com bastante romantismo, né? Mas já não existe patrocínio há muito tempo. E o gestor que for buscar o patrocínio, quer dizer, pode ser nem recebido na empresa, porque você vai lá pedir dinheiro, você vai lá pedir, passar o chapéu, como se fala, né, na popular. Na verdade, você tem que criar situações para que você possa ser uma ferramenta de apoio a essa empresa, né? Você entender a dor que ele tem para você oferecer uma situação que possa ser útil para ele, né? Patrocínio, o patrocínio não existe há muito tempo. Você tem que viabilizar e esse viés esportivo das equipes, o viés econômico, por ser um clube social, por ser um clube de futebol, por ser uma associação, ela difere um pouquinho para você poder trabalhar isso, né? E isso é muito importante e determinante para você ter sucesso, né? Aqui, por exemplo, a experiência que a gente teve em Mogi, obviamente a prefeitura ela ajuda demais, a gente joga ainda no próprio público, mas é totalmente inviável o prefeito que está na gestão aportar recurso público, a improbidade administrativa, mas ele pode ajudar demais agregando os parceiros da prefeitura para que possa colaborar. E isso é uma prática muito comum e usável, né, no nosso meio, né? A gente sempre tem um parceiro em condição de estar junto com a gente. Mas não é fácil, não. A gente tem que dar o retorno para uma pessoa e sempre estar pensando nessa situação. E ninguém está ali para poder. O esporte tem que ser a ferramenta de venda, no caso, de exposição, né, de marca. A gente tinha um patrocínio muito interessante, que era um call center. E a gente sempre falava, bom, como você vai atingir uma pessoa assim? E a gente atingia fazendo o endomarketing com eles, né? A gente levava muito a nossa equipe lá. Era uma empresa que tinha 3, 4 mil funcionários. A gente sempre estava fazendo atividades. E isso enaltecia muito e deixava a empresa muito satisfeita com relação à nossa participação, que era totalmente diferente. Você vai vender o que se você capta as empresas para poder fazer o trabalho para eles. Então, a gente trabalhava com endomarketing com eles que dava muito resultado.
Aí a gente, partindo do princípio que temos a patrocínio, tenha o recurso, seja ele muito ou pouco, e nós estamos em condição de, eu acho que é um outro ponto muito importante, que é a escolha do maestro. Se você tiver a oportunidade de estar à frente de uma equipe na gestão e tiver nesse momento, esse é um momento muito importante. A gente vê muitos exemplos aqui que as equipes montam suas equipes antes, né? E depois trazem um técnico para poder ser o técnico da equipe. Pode acontecer isso e o técnico com bastante habilidade poder ter sucesso, mas o correto disso, na minha visão, é você começar do início com o técnico, e o técnico é uma pedra fundamental para que o projeto consiga desenvolver, né? E a gente botar uma condição de cada os jogadores jovens a cada ano subir a sua condição técnica, né? Melhorar seus números e, enfim, você ter um progresso e chegar e acompanhar esse progresso e trazendo jogadores para agregar a sua equipe. Isso seria o mundo ideal para que a gente possa começar a, a trabalhar com uma equipe, né? A escolha do técnico é fundamental, né? E posteriormente, lógico, a equipe técnica é o que a gente, eu mais o Bira, se não me engano, temos a idade parecida, acredito. O Bigu é mais novo, mas também deve ter vivenciado isso, né? A gente discutia há pouco tempo, faz muito tempo, um fisioterapeuta na sua planilha de custo. Não, mas será que precisa ter um fisioterapeuta, né? Hoje você não consegue falar nada se você não tiver um médico, então, um preparador físico, quem sabe uma neurociência também vai fazer parte logo mais da formação de um plantel de uma equipe, de uma diretoria, um corpo técnico de uma equipe, né? Para que a gente possa ter um desenvolvimento mais científico, né? Mais pautado. Quer dizer, tem gente que trabalha assim já, mas não expõe. Mas a gente discutia, o fisioterapeuta está na quadra, né? Que é custo. Então, hoje a gente tem que ter essa situação, não tem como. Por isso que os projetos incentivados são tão importantes. Não tem como você mexer alguma pedrinha se você não escrever um projeto, aportar e brigar por ele e captar o recurso e poder fazer o uso o mais rápido possível e renová-lo a cada ano, né? E tem os jogadores, né? Os jogadores é uma situação muito peculiar, porque nós temos aí uma liberação atualmente pela Liga Nacional de 4 estrangeiros por equipe. A princípio a gente acha muito, né? Mas tem uma série de situações. Primeiro, a discussão ela foi aprovada em comum acordo com todos os participantes, né? Todos entenderam que a gente tem que ter um mecanismo que a gente consiga subir a nossa nota técnica, né? Então, a presença de 4 estrangeiros, precisa ser americano, né? 4 estrangeiros, traz muito o argentino para poder jogar aqui, é importante nesse momento. E a gente tem o revés disso. Pô, mas você está bloqueando o desenvolvimento do brasileiro. E, e a gente entendeu, pelo menos a minha visão, que o momento era para que a gente pudesse ter esses 4 estrangeiros, para a gente poder ter um nível técnico bacana e investir na liga de desenvolvimento. E quem sabe a gente fazer cada vez mais isso para que a gente possa trazer mais gente, porque é preocupante demais a gente não poder contar com geração engatando em geração, né? Então a gente sofre demais com isso. É até um desafio para todos vocês, e não é demérito para ninguém. Assim, imagina a gente montar 3 equipes de basquete brasileiras e sair jogando. A gente consegue ter o mesmo nível, né? Fazer 2 ou 3 equipes e participar, uma de sul-americano, outra do pan-americano, outra para campeonatos mais equilibrados do circuito olímpico, enfim. Isso seria o modelo ideal, né? A gente vê o nosso vizinho aí, a Argentina, fazendo
sempre fez isso, e sempre estão com jogadores atuando na Europa, né? Por uma outra situação, né, de ser oriundo, jogar como italiano, jogar como descendente, mas isso ajuda demais, na minha visão. E eles estão sempre atualizados internacionalmente. Hoje já diminuiu um pouco essa distância, né? Mas é muito importante a gente pensar dessa forma, né? E a contratação dos atletas brasileiros, ela tem um timing, né? Se você perde o timing, tendo recursos, você vai pegar os jogadores brasileiros que estão soltos no mercado, né? Então, isso você vai ter que se adaptar com eles. Não é, não é o ideal, mas é o que acontece. E com muita transparência e sinceridade, posso falar para vocês que eu nunca consegui fazer isso. Eu vi as outras equipes fazendo isso, se preparando já em novembro, dezembro, se preparando para ter a equipe do ano subsequente, e a gente não conseguia fazer isso por causa de recursos, por causa de a insegurança toda que a gente vive, né? Então, isso é um ponto muito importante para você desenvolver, né? Ah, e completar a equipe com as necessidades que a gente tem, né, de tudo, né, de uniformes, enfim, a logística. A logística é um ponto muito interessante, que você, por exemplo, no caso de Mogi, tem situações que é melhor a gente ir de ônibus, porque você descansa mais o time, você não expõe o time em aeroportos, tem que ficar 3, 4 horas esperando o voo, os caras grandes, essa coisa toda. Então, a logística é muito importante você desenhar bem, desenhar bem e poder fazer o alcance do campeonato. O campeonato é muito disputado e a gente tem dimensões intercontinentais e não é brincadeira você jogar em Minas Gerais, por exemplo, nós daqui, em Campina Grande, mesmo Brasília, Caxias do Sul, são distâncias, Fortaleza, são distâncias assim muito significativas, né? Mas assim, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para Mogi é interessante ir de ônibus. Caxias já fica meio difícil. Então, estudar uma maneira boa para isso, né? Eu acho que a gestão de qualquer equipe esportiva é o quanto mais você consegue envolver as pessoas que estão dentro com as pessoas que torcem, né? Você trazer mais perto da comunidade a equipe, né? Trabalhos sociais são cada vez mais vivos, não só na NBA, na NBB. A gente está muito acostumado a isso, né? A fazer do Jogo das Estrelas, enfim, uma grande festa, e a gente agregar isso a trabalhos sociais, desde idoso, com portadores de deficiência, enfim. Isso é necessário que você consiga fazer isso, né? Dentro do seu limite regional, e depois, quando você junta, você fazer parte disso. Voltando um pouquinho no ponto do técnico, que deu na escolha do técnico, eu pelo menos penso assim, uma pessoa que possa ser capaz de desenvolver uma equipe, uma pessoa que possa receber essas informações todas, ser sensível a poder ter condescendência com a equipe dele competitiva e a gente participar de eventos sociais. A gente teve uma experiência muito interessante com aquele espanhol, o Paco, que veio aqui. Ele tinha 8 anos de ACB e quando ele chegou aqui, ele mostrou toda a categoria que ele tinha. Era um cara duríssimo, mas ele era muito flexível para que a gente pudesse receber e colocar a nossa equipe em projetos sociais da cidade. Isso é muito importante. Então, a escolha do técnico, ela passa, assim, na minha visão, uma condição até que extrapola a quadra, né? Depois nós tivemos o Guerrinha, que fez um trabalho maravilhoso também e muito flexível, com esse olhar, com esse entendimento que a gente tem que ter. E isso passa para os atletas, né? Os atletas sentem isso e essa troca é extremamente necessária para você criar empatia, né? Para
você ter essa condição de poder ser um projeto benquisto, um projeto positivo, um projeto que atrai, não que segrega, um projeto que recebe, né? Não põe para fora. Então, esse é um ponto muito importante. O tempo todo da atividade que a gente estiver participando, no campeonato, enfim, é a luta frequente para manter os patrocinadores, para manter o público, para manter o gosto das pessoas por uma experiência interessante no ginásio, né? Levar uma boa alimentação para o ginásio, levar a ter uma experiência legal. A gente foi, a Liga Nacional proporcionou um intercâmbio muito interessante com a NBA antes da pandemia. E eu já conhecia alguns ginásios, estádios nos Estados Unidos, mas essa foi uma experiência diferente porque a gente entrou com esse olhar, né? O olhar que eu vou para o banheiro, eu quero voltar para o banheiro. O banheiro é cheiroso, o banheiro tem 1000 patrocínios, é iluminado pra caramba, LED, espelho, tudo limpo, cheiroso. Então, é a experiência que você tem, é uma experiência fantástica. Vou comprar uma camiseta na loja do ginásio que nós fomos, é um shopping. Então, tudo que acontece lá é uma experiência legal e a gente precisa romper isso, né, aos poucos, com as limitações que a gente tem, a gente proporcionar a quem vai torcer para o esporte, no caso do basquete, entrar e se deparar com uma experiência interessante e voltar. Eu não vou levar minha família de volta, né? Eu fico na minha cabeça, eu vejo o quanto o futebol é forte no nosso país, né? E a gente vê todo dia que tem clássico, um torcedor de uma equipe, aquelas torcedores uniformizados, sai até morte. Quer dizer, pô, você vai para um estádio e corre perigo de vida. Então é um negócio contraproducente pra caramba e a gente tem a pujança do futebol, vai todo mundo assistir, os ingressos são vendidos assim, esgotam, né? Então a força do futebol é espetacular, mas não sei se eu estou passando para vocês que essa situação é totalmente contraditória e eles ainda mantêm, né? Mas a gente luta muito por basquete, ter sempre a família junto, os torcedores que vão lá para torcer mesmo, que a gente não tem a briga nos estádios. Então, a luta no campeonato é para você manter tudo isso, né? E a luta competitiva, quem entra no campeonato entra para ser campeão. Ninguém entra mesmo porque no Brasil, o segundo e terceiro colocado, a gente ainda vai classificar, até o quarto colocado se classifica para o Sul-Americano, é muito interessante e motivante, mas é difícil isso. Mas a nossa meta, graças a Deus, ficou acho que 10 anos, 11 anos com basquete, 10 anos um ano a gente não classificou e de uma forma assim muito legal, a gente ficou 10 anos entre as quatro forças do Brasil, da América do Sul, e algumas vezes, 3 vezes a gente chegou na Champions League, fomos terceiro e vice-campeonato, vice-campeões da Champions League, e isso para mim foi assim muito legal e gratificante, porque a gente estava sempre entre os melhores, e isso para um retorno de qualquer situação que você queira falar comercialmente é importante, né? Para o projeto político de um prefeito, para o projeto político de um clube social, você vê o Paulistano, né? Na nossa época, o Paulistano era uma equipe mediana, né? Assim, não disputava em cima hoje, uma garotada aí, os caras estão disputando. Acho que tem jogo hoje do Paulistano, né? Que estão com Franca, se não me engano, né? Isso. E o clube deu um salto assim, quantitativo sensacional, mesmo com o Pinheiro, que já foi campeão das Américas, né? Então, tudo isso é importante você querer ser campeão, mas o mais importante é você ser constante e competitivo, né? Era isso, senhores. Eu gostaria muito de abrir que a gente possa conversar e trocar conhecimento, porque, como eu falei, a gente longe da gente estar
ditando alguma regra aqui, que toda regra tem aquela exceção, mas a gente está falando que a receita do bolo é essa, não é não, mas a gente passa por algumas situações que você fala, olha, se você não tivesse agido assim, teria ido para outro caminho, né? Eu tive algumas experiências como jogador, jogando em algumas equipes, que é muito ruim você, a sua equipe, sendo maltratada em casa, porque aquilo não tem uma boa levada, né? A administração não levou bem. Eu, como jogador, já fui vaiado muitas vezes na própria lugar que eu jogava, né? Então a gente não tinha um bom trato com isso. Mesmo perdendo, perder e ganhar é do jogo, mas você não pode deixar que essa coisa da derrota vire raiva, né, para tudo. Então esse trabalho ele é contínuo, é frequente, tem que estar sempre atuante para que você tenha uma ótima temporada. Uma temporada ruim é dolorida, hein, Bira? A temporada ruim é dura demais. É verdade. Então é isso. Se a gente puder conversar, Tá bom, maravilha, Nilo. Parabéns aí pela tua carreira, parabéns por tá dando continuidade, né, à nossa paixão, que é o isso. basquetebol, estar no basquete, trabalhando pelo basquete, enfim. A gente vê, às vezes alguns companheiros que tiveram em quadra, né, uma carreira muito legal, mas que hoje não querem nem saber do basquete por várias e várias coisas que aconteceram. Bom, Sim, vamos lá. conversa. José Medalha, como sempre, é o primeiro, já está com a mãozinha lá, e depois o nosso coach. Legal. Boa noite, Medalha. Ok, ok. Bueno, seria muita, como eu diria, seria muita imponência minha fazer perguntas para o Nilo, né? Não é possível. Imagina, Mas, pô, que é isso, coach? mas o Nilo sempre foi um exemplo. Eu tive poucas não, algumas oportunidades de trabalhar com ele, principalmente como assistente técnico de seleção, né? Momentos fantásticos em Olimpíadas. E depois fomos adversários como técnicos, né? Eu dirigindo times em Santos, o Nilo em Mogi, e a sua trajetória é marcante, tanto é que você foi convidado aí para contar a sua vida, a sua experiência para os novos treinadores do nosso basquetebol. Eu vou te fazer uma pergunta dupla. O que você levou da carreira de técnico para de dirigente como modelo ou exemplo? E o que você não levaria da condição de técnico para dirigente? Não sei se você entendeu. Bom, primeiro, o que eu levaria de, de um técnico para dirigente? Isso, Isso. O que eu não levaria? exato. Olha, primeiro, assim, hoje a linguagem ela vai mudando, né? A gente sente isso. Na nossa época, a gente tinha muitos mais, com certeza, técnicos truculentos, que eram mais fortes na pegada, né? Eu acho que isso, hoje, não daria certo. Não daria certo. E o trato também do técnico, que é o elo, né, de uma diretoria com os jogadores, é um cara que se aproxima mais e que entende os problemas que acontecem de gestão, também ser flexível, né? Ser intransigente quando vai machucar a parte técnica, eu concordo com isso. A gente teve, como eu dei exemplo aqui, o Guerrinha é um cara hiperflexível, mas tem coisa que não tem como, né? E a própria situação de eu estar secretário na época e ter tido essa experiência como jogador, como técnico, a gente tentava facilitar a melhor maneira possível para poder ter essa ligação, né? E a outra situação, como que você falou, Medalha, de dirigente, O que você não levaria na condição de técnico como dirigente? como dirigente. Você é um Seria, dirigente e o que você, como técnico, fez ou deixou de fazer, ou faria, e não levaria assim para o cargo de dirigente. Você não aconselharia para o técnico na condição de dirigente. Não sei se eu fui claro nisso.
Não, eu tenho coisas, assim, atitudes do técnico que eu memorizo que elas não seriam produtivas, né? Muita truculência não é produtivo, né? Às vezes você está numa situação de jogo e a truculência ela só atrapalha, né? E agora a truculência, em alguns momentos, é a linguagem. Só aquela linguagem que pode salvar uma equipe. Meio antagônico isso aí, mas eu não levaria uma, os nervos à flor da pele o tempo todo para dirigir uma equipe, né? Você sempre com a razão, sempre vendo o que é possível, o que vai machucar o todo, né? Então, seria mais ponderado, vamos dizer assim. Ótimo, legal, Valeu. valeu, obrigado. Valeu Imagina, Nilo. por eu que agradeço. continuidade. Valeu. Coach Vando. Primeiro, Nilo, parabéns pelas suas explanações, muito legal, muito show que você Obrigado. falou, explicou tudo e tal. E você, assim, vendo o que você falou, você é um cara super privilegiado, eu acho. Que você foi um atleta de elite, você foi um técnico de elite e agora você está como um dirigente de elite. Então Legal, você obrigado. pegou o tripé que tem no basquete, você tem experiência nessas três, né, vertentes e que isso é muito difícil. E uma coisa que você falou, né, que o técnico ele tem que não só saber que a gente fala aqui nos Estados Unidos, né, dos X and O's de dentro da quadra, mas o fora também. E aqui nos Estados Unidos, medalha pode até falar isso, é até mais importante do que o que está dentro da quadra. Então, Interessante. se o head coach não tiver uma ligação com a universidade, com a comunidade e tal, ele zarpa rapidinho, né? Então, isso é uma das coisas que o head coach precisa ter na bagagem dele também, porque é tudo, né, Nilo? É tudo custo-benefício. O que esse técnico está trazendo para a universidade? Por exemplo, os alunos vão vir estudar aqui por causa de que eles gostam do técnico, que eles gostam de ver os jogos. Os patrocinadores estão vindo por causa disso também. O técnico é bem visto na comunidade, por exemplo, o técnico sai arregaçando, bebendo e tal. Você sabe, tudo isso é muito importante aqui nos Estados Unidos e conta demais mesmo para isso, né? Então, falando sobre isso, e aí você falou sobre os quatro estrangeiros. Assim, eu entendo a posição da liga na parte comercial do negócio, porque é, quando você sai para as competições continentais, os outros times têm essa, né? Sim, Quatro estrangeiros, e você tendo só dois, fica difícil de, né, bater com esses caras, porque lógico que todo patrocinador quer ver o seu nome campeão, né? Campeão da Liga das Américas, jogar o Mundial. É tudo business, né, Nila? É tudo sim, sim. né? Então, em primeiro lugar, precisa ver o business, né? E depois as outras coisas vêm se encaixando. A minha pergunta é o seguinte: como você tem experiência nas três vertentes, como hoje você está vendo a formação do jogador brasileiro, assim, dos novos talentos que chegam, por exemplo, no NBB? Eu vejo assim muitos meninos que saem novos do Brasil para vir jogar aqui nos Estados Unidos ou Europa. Por exemplo, o exemplo deles foi aquele menino de Franca, esqueci o Que, nome. que, Não, não. que, Como é que chama, Bira? Um menino que era da depois seleção de Franca, não. sub-18. Renan, O Reinan. Didi? Não, Reinan, Reinan. Reinan. Não. O Reinan estava indo bem em Franca e de repente pô, ele veio jogar aqui o circuito que seria de postgrad, né? Jogou aqui, que é o que seria um cursinho antes de entrar numa universidade, né?
e jogou bem pra caramba, colocou o nome no draft, mas, por exemplo, ele decidiu não ficar em Franca e vir para cá. Como você vê, por exemplo, esse processo de novos talentos surgindo e não ter muito tempo de quadra, não ter como é que eu vou explicar, né? O desenvolvimento necessário para que o menino assim, não, eu quero, pô, eu quero ficar aqui, eu quero jogar o NBB, eu quero fazer as coisas, eu quero virar jogador aqui e depois eu vejo o que que eu vou fazer, né? Então eu não sei, por exemplo, se o técnico não sabe desenvolver aquilo que eu falei, também entendo a parte, né? Pô, se não ganhar Sim. complica, tem todas essas, né? Essas coisas aí. Mas você, como técnico, como jogador que foi e agora como dirigente, como é que você vê esse processo dentro do Brasil, Nilo? Bom, primeiro, Vandinho, ó, eu vou falar para você, é uma satisfação poder falar com você, você que tem uma experiência internacional, você que, além de internacional, você vive a vida americana, você pode falar com muita propriedade. Essa pergunta tua, eu não tenho como responder direto para você sem antes lamentar profundamente que a nossa educação não tem o esporte passando por ela, entendeu? Eu tive eu tive a oportunidade com o Minas Tênis, meus últimos 3 anos foram no Minas, a gente fez uma excursão em cada ano dela. A gente cruzou a Flórida jogamos contra o Gators, não sei, Uhum. jogamos contra uns times Não, bacana. time de É, elite, elite. jogamos também contra o exército das cidades da Flórida e suamos para ganhar dos caras. Eu não sei se a informação que nos passaram, que tinham 300 equipes na primeira divisão e Isso. 300 na segunda divisão. Isso. Né? E o universitário é a faixa etária em que você dá a cabeçada na parede, quer passar por ela, que você tem energia pra caramba, e a gente só tem as raves que os caras ficarem aqui no Brasil. Quer dizer, a universidade ela não olha para o esporte em momento algum. Eu não sei, é lógico, é custo, é interesse, é uma série de coisas, mas a gente fica com essa situação, que é a tua pergunta, com um degrau enorme, porque o menino com 18 anos, para jogar, entrar para jogar contra os caras que já estão ali, ele vai sentir mesmo, Sim. salvo algumas raridades, né? Caras que já têm, sabe, tipo, na minha época, Marcel. Marcel, com 16 anos, jogava internacionalmente, entendeu? Então, ele, que é uma raridade, não teve esse problema, mas outros tiveram, não tem, a maioria tem esse problema, essa lacuna, né? Quem se encaixa logo cedo num time, ele vai se embora, mas esse degrau existe. Eu não aponto que seríamos técnicos. Nós temos muitos problemas com os técnicos de formação. Primeiro, a gente não vai resolver o mundo, mas a remuneração é muito ruim, né? E isso ocasiona uma série de outras coisas. Isso não é só determinante, né? Isso não é determina o cara ganha pouco é mal técnico, não é nada disso. Tem caras espetaculares, mas a gente não tem uma estrutura adequada, né? Por exemplo, confirma para mim também, são 5.000 atletas nos Estados Unidos de basquete que param de jogar por ano. É isso? Mais ou menos? A gente fala o seguinte, que quando você informa no ensino médio, que é o high school, Sim. e vai para a universidade, 0,0001% vai para a divisão um, aí, mas a grande massa para no high school. Pensou? Quantos caras fenomenais que Milhões, deixaram? são milhões que não vão para a universidade. Isso é muito louco. E quantos começam a jogar? Isso é outro dado interessante, né? Né? Então, a gente tem a defasagem, ela vai ficando maluca. Até assuntos como o jogador que, na época, na nossa época, o cara não queria ir para a seleção. Todo mundo, pelo amor de Deus, convoca o cara já fazia corpo mole, porque não tinha outro.
né? Tem exemplo do cara que, pô, nos Estados Unidos o cara chega lá, começa com muita dorzinha, o cara na NBA, o cara já tira ele, já põe outro cara no lugar dele, próximo, e vamos embora, né? Entendeu? Tem outro. Isso eu acho que é decorrente dessa estrutura nossa, que eu não sei como que vai ser sanado, entendeu? Porque é um negócio nosso, a gente não dá valor para o esporte desde garotinho, e não é só o basquete, né? Todas as modalidades, a gente faz questão que o cara não pratique esporte, né? Assim, parece que é proposital, não vai praticar. Então, isso nos faz um mal muito grande. E não é um mal só de alto rendimento, é um mal de formação de caráter das pessoas, né? Porque o cara que jogou 4 anos da vida dele, experimentou disciplina, 4 anos, põe a mão aqui, volta, corre, pau, não, então arremessa, vai para lá, enfim, todas as modalidades, esse cara vai ser um ser humano diferente, cara. Ele não vai jogar, ele vai ser diferente. Mas a gente não consegue, né, entender. Né? Um dia eu estava falando com um político conhecido aqui da região e falei, pô, mas a ferramenta esporte é um negócio barato e pronto para você realizar muita coisa de uma forma legal, né? Bacana, que entra gostoso na família, entra gostoso, né? A gente nós estamos com uma confecção aqui agora, a nossa gerente aqui, a filha dela joga voleibol. Mexe com a família toda, cara, entendeu? Sim. Então, o esporte, ele é fenomenal. Eu vejo assim, voltando, esses meninos vão sempre tentar alguma coisa fora do Brasil, porque sabem que aqui é muito difícil. Aí, aquele 0,0000 que você se referiu a um americano, vai acontecer um pouquinho mais, vai rolar mais uns zeros na frente desse brasileiro que está lá, certo? Aí ele vai voltar para cá, ninguém conhece o cara vai chegar com 22, 23 anos, jogando fino da bola, mas com uma filosofia, né, esportiva diferente. Né? Ele vai se sentir um peixão fora d'água. É o que eu já vi muitas vezes acontecer com brasileiros que voltam, que eram muito considerados lá e vêm para cá e nós temos outros valores no jogo. Né? Agora está equiparando um pouco mais, acredito eu, por N situações de evolução, de estudar estatística, de buscar fazer mais coisas do que só arremessar. Entendeu? Então, hoje, eu acho que o basquete brasileiro está melhor, mas está distante ainda. Né? A gente lembra, a gente teve a oportunidade de jogar contra o Michael Jordan 2 vezes em Caracas. O medalha era o assistente técnico do Brito Cunha, na época. A estrutura que os caras tinham, a estrutura, né? Fico está sempre em contato lá com o Phil Jackson e tudo, mas é um negócio estrondoso, né? Eu tenho uma fotografia que a gente está recebendo a medalha de prata e os Estados Unidos do nosso lado recebendo o ouro. O que tinha de gente ali na comissão técnica dos caras era uma grandeza, né? Assim, e é tudo cara que está lá trabalhando, né? Está lá exercendo, sendo ouvido, né? O assistente passa as jogadas de ataque, é frequente. Não? Aqui ainda tem a filosofia assim, já está mudando, que o assistente só assiste mesmo, né? Só vai assistir mesmo. Então, a gente está num processo ainda bem distante, mas a gente está muito otimista que a gente vai. Eu não sou pessimista, mas encostar vai ser muito difícil. Encostar, mas a gente vai caminhando. Cada ano a gente vai caminhando, né? A gente vai progredindo. O Brasil é muito grande. A gente vê, por exemplo, essa equipe de Campina Grande aqui. Que beleza esses caras estarem fazendo basquete. Mesmo que traz, vai aparecer gente de lá para jogar. Tenho certeza. Brasília. O Brasil é muito grande, né? Então, imagina, Vandinho, você que está ligado à educação assim, esportiva, se a gente tem uma pegadinha, não precisava ser muito forte, não, das universidades, para a gente poder fazer esse potencial nosso mexer um pouco mais. Né? Uma pessoa menino de 18 ou menina de 18 a 22 anos, tem oportunidade efetiva de jogar, estudar, o estudo, o basquete paga o estudo dele. Pô, o estudo aí nos Estados Unidos é 30 a 60 mil dólares o ano. O cara, não é verdade? O cara
com a bolsa de estudo, o cara tem que estudar, tem que, entendeu? É atribuição, o cara já vai aprendendo. Ah, não virou profissional, saiu da universidade, esse cara tá com um diploma, esse cara está pronto, com disciplina, entendeu? É um povo mais forte, enfim. Voltando, eu vejo assim com uma apreensão, porque esses meninos têm que ir mesmo. Quando eu vejo alguém que está em condição de ir, eu dou uma força para o cara ir. Fala, vai, você vai ver uma outra realidade, mas o retorno do cara sempre ele volta e já desanima bacana com muita coisa que ele vê aqui. Né? E lá é o que você está falando, nos relatando aí. Técnico vive para isso intensamente o tempo todo e quer ver o sangue dos caras saindo pelo olho. Não é verdade? Mas E, é e, bonito. e só citando dois exemplos, né, bem sucedidos que nem você está falando, o Renan Lenz, né, que está no Minas, e o Pipoca do São Paulo, que passaram o Renan Lenz pela Universidade de Utah, primeiro para um Junior College no Arizona, depois a Universidade de Utah, e o Pipoca com a Universidade do Colorado. São dois, acho que os dois já pegaram seleção em alguma das janelas e tal, e são caras aí. E aquilo que você falou, Nilo, aqui nos Estados Unidos, o mundo corporativo, ele emprega muito mais o ex-atleta universitário do que o aluno comum. Por causa Imagina, disso que você está falando, o cara é multitask, o cara é competitivo, o cara sabe seguir resiliente. instrução, o cara trabalha em equipe, quer dizer, tudo que o esporte deu para ele, quando ele leva para a profissão dele, ele acaba sendo Um pouco destaque. que a pessoa Sim, normal, né? Então, isso não, que é é legal impressionante. também. Muito legal. Muito boa. Boa Obrigado, viu, pergunta. Nilo? Show de bola, cara. Imagina. Tudo de Obrigado. bom para você. O que você precisar de mim, se algum Pô, dia precisar de alguma coisa, estamos à disposição. obrigado. Eu que agradeço. Agradeço mesmo. Valeu, Você coach também. Cultivando. Agora é o Bigu, depois o Bressan. Aí, Bigu, boa noite. Oi, Bira, boa noite, pessoal. Um grande prazer estar aqui nessa resenha de basquete. Nilo, esse ano, né, estão fazendo 40 anos que nós jogamos juntos no Flamengo, né? Nós jogamos em 1984. Eu já era teu fã antes da gente jogar juntos em 84 e depois me tornei mais teu fã ainda porque você me ensinou muita coisa, não só dentro da quadra, mas muita coisa fora da quadra. Você sabe disso, que a gente já conversou Obrigado. muito sobre isso, pelas conversas que a gente tinha naquela época. E, e você, uma das coisas que eu sempre pude perceber é que você sempre teve um olho clínico para basquete, né? Você como armador que você foi, um grande armador que você foi, você tinha uma capacidade de direcionamento do jogo muito grande, você tinha uma capacidade de administrar o jogo e os seus companheiros muito grande, né? E quando eu vi que você, depois que você parou de jogar, você se tornou técnico, eu vibrei bastante, porque eu achava que você possuía todas as ferramentas para se tornar um grande técnico, porque você era um motivador, você era um líder dentro da quadra, né, como atleta, você conhecia o jogo a fundo, você teve grandes técnicos na tua trajetória, então você teve uma referência de técnicos muito boas na sua trajetória. Enfim, você reunia todas as ferramentas para se tornar um grande técnico, mas aí depois você ficou um período curto como técnico de basquete. Por que que você parou? Por que que você parou de ser técnico de basquete? O que que te fez desistir, já que você, no meu modo de ver, você reunia todas essas qualidades, né? Por que que você parou de ser técnico de basquete? O que que te fez desistir de continuar na carreira de técnico de basquete? Você chegou até a seleção brasileira como assistente, se eu não me engano, não como head Sim, coach, mas como assistente. sim. E o que que te fez parar, cara? O que que houve? Bom, primeiro, Bigu, putz, agradecer as suas palavras, agradecer a tua amizade. Eu fui para o Rio de Janeiro assim em 84 jogar com o Flamengo
E eram, para mim, por mais que a gente tinha uma desenvoltura com o Tênis Clube de São José, que era campeão brasileiro, que não sei o quê, para mim era um desafio jogar lá, né? Que a gente, o Flamengo é um clube maravilhoso, é um clube que realmente exige muito do atleta, ele, de qualquer modalidade, né? Então, a gente chega meio assustado até para jogar, mas foi muito legal e você foi uma figura que, putz, me recebeu tão bem, a gente se dava hiper bem. Eu só não quero que você fale o quantos 21 que você ganhava de mim. Você não pode falar isso agora. Pô, Entendeu? tá mentiroso, hein? Pô, bem que o Marquinhos falava que tu era muito mentiroso. É verdade, a gente jogava muito um contra um e era legal demais. Né? Duas pernas curtas, né? Jogando era muito bom. Verdade. Mas o que acontece, Bigu, pergunta interessante também, porque assim, a gente, quando está. Eu tive um desenvolvimento como um atleta diferente de todo mundo. Eu fui filiado à Federação Paulista com 18 anos. Eu joguei dos 14, comecei a jogar até os 18 anos, aqui em colégio, na cidade. Quando eu fiz 18 anos, eu tive uma oportunidade de ser filiado para uma equipe aqui de São Bernardo. Passei 6 meses lá e depois fui para São José. O Edivar encontrou comigo, gostou e me chamou. Então, eu vivenciei um pouquinho essa bifurcação que acontece na vida de qualquer família. Você faz 18 anos, teu pai já começa a olhar para você, fala, filhão, beleza? Como é que você está? Vai trabalhar, vai jogar bola? E fica aquela coisa, né? Vai estudar, mas, pô, o futuro não está no basquete, hein? Fica esperto, né? Você veio acordar todo dia de manhã. Ele nunca falou isso para mim, mas eu sentia isso. Meu pai era um cara muito quietão, me apoiava muito, mas você fica naquela, pô, mas como é que é isso, né? Então, e eu consegui ter essa oportunidade, né? E foi uma benção eu cair no time de São José para a gente poder. Eu estava com um técnico que queria acontecer, chamou uns moleques que queriam acontecer, tudo na hora certa, e foi tudo certo. Né? E como técnico, foi assim um negócio diferente, porque o técnico, você tem também 19 equipes para hoje, por exemplo. Né? Antes eram menos equipes. Né? Você tem 19 equipes para você ter oportunidade. Você está jogando numa, daqui a pouco não deu certo naquela equipe e você tem que se radicar em outro lugar, você tem que, enfim, a sua vida, ela já estava, eu já estava com 40 anos, essa coisa toda, então eu achei assim a vida de técnico, para mim naquele momento meio cruel, né? E aconteceram 1000 situações junto, né, comercialmente falando, e eu falei, puxa, eu vou me afastar um pouquinho. Eu acho que é melhor, porque a vida de técnico ela é muito insegura. Você entra num lugar e não tinha nem contrato, né? Você não fazia nem contrato. Na nossa época não tinha. Era de boca mesmo. Daqui a pouco o cara não honra o que acerta com você. Acabou, você está fora. Então, era uma coisa que dava muita insegurança. Eu tenho certeza que isso foi um dos pilares que me fez me afastar um pouquinho dessa ideia de ser o técnico. Mas nós temos aí um técnico entre nós e outros aqui que estão, né? O Oswaldo é técnico também, né? Mas o Medalha pode nos dizer, se bem que ele tem um perfil bem diferente dos técnicos brasileiros. Ele era professor na USP, né? Então ele tinha uma estrutura diferente, né? Para poder ser técnico, poder passar por alguns momentos difíceis da carreira como técnico. Eu acho que foi isso, Bigu. Obrigado aí pela pergunta. Não sei se eu te respondi. Claro, 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 claro. Com certeza. Beleza, Bigu. Só antes de passar para o Bressan, Indiana bateu, né? Venceu 4-2 Indiana. E o New York está ganhando 33-16 do Philadelphia, lá em Filadélfia, faltando 1 minuto e 30 para acabar o primeiro quarto. Sacode do New York Knicks. Boa noite, Bressan. Boa noite. Boa noite, Nilo. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu perguntar uma coisa. A LNB, ela tinha ou teve em algum momento a perspectiva de fazer um trabalho que a Escola Nacional de Treinadores de Basquete fez
Porque ela era da CBB, certo? Originalmente. E nunca passou pela ideia de vocês de assumir ou ter algum trabalho justamente para capacitar treinadores no Brasil todo? Como vocês têm o trabalho que acho que agora é obrigatório ter uma equipe na LDB, né? Quem Sim. está na LDB. Tipo, mas ir mais a fundo, né? O mais a fundo ou mais lá para os treinadores, porque a CBB parece que não assumiu isso mais, né? Ela largou a própria escola de treinadores, nacional de treinadores, ela desapareceu, né? E vocês nunca pensaram em fazer um trabalho de vocês nesse sentido? Bruno, obrigado pela tua pergunta. Eu acho que eu não vou ter tanto cuidado com a minha resposta, na verdade. E a Liga Nacional ela tem 16, 17 anos de vida, se não me engano, e há 17, 18 anos atrás a gente rompeu com a CBB, né? E tivemos os motivos para fazer isso. E desde então a gente estamos organizando os campeonatos nacionais, né? Hoje, inclusive, sem a chancela, né? Isso demonstra, assim, para mim é muito ruim isso aí, né? Então, não seria legal. Eu vejo assim vejo positivo, mas a gente está com um grupo tão legal que a gente se reuniu e que as pessoas foram chegando e que sentiram que o espírito é o amor pelo basquete, por mais que você possa falar de todas as equipes que foram formadoras, que começaram com a Liga, a gente tem o maior intuito lá de fazer o melhor possível. A gente é muito competitivo um com o outro, um quer ganhar do outro, mas a gente tem um respeito espetacular. Essa pergunta sua é uma pergunta que eu acho que vai culminar isso. Está chegando num ponto que a gente está completamente se desvencilhando cada vez mais, né, vamos dizer assim, esse guarda-chuva da Liga. A gente sabe que é a nossa entidade maior, né? A gente sempre demonstrou muito respeito com a CBB, muito respeito. Sempre procuramos o diálogo e nem sempre fomos atendidos, né, nessa forma. E a gente segue fazendo basquete. Eu não tenho dúvida que a gente, em algum momento, tem que pensar em ampliar tudo, ampliar mais, para a gente ter mais condição de jogadores, ter mais técnico em condição. E não tenha dúvida que essa questão a gente pode levar a conhecimento e eles decidem. A Liga tem, cada um vota com total liberdade para poder exercer os positivo ou negativo dos temas que acontecem. E eu tive uma oportunidade de estar presidente dessa entidade e vou falar para você, é um orgulho muito grande, porque é fácil estar com eles, né? Ter um corpo profissional que olha o basquete de uma forma de entretenimento, de negócio, e só tem a crescer. Eu acho que não vai fugir a condição da gente ter que montar, a gente ter que fazer isso, temos que fazer isso. Em algum momento vai acontecer isso, sim, Bruno, com certeza. A gente está fazendo. Não, tranquilo. É que é uma pergunta sim, porque isso não vou dizer que responderia, não vou dizer não responderia de imediato as necessidades, né, de formação e desenvolvimento, mas a médio prazo, longo prazo, poderia dar um auxílio grande na formação desses atletas, porque há uma dificuldade muito grande de capacitação dos treinadores, né? Porque no final cada um faz da sua forma, da sua maneira, e no final das contas, né, nunca consegue pegar atalho de experiência de outros. Pega de palestras ou de cursos, mas não é uma coisa estruturada e pensada, né, nacionalmente, digamos assim, né? Não, você tem razão, cara. Isso é um problema para nós mesmo. A gente sabe disso, né? O esquema de jogo nosso. O Vandinho está aqui conosco, ele pode falar perfeitamente isso. Técnico americano, você sabe direitinho o que o cara vai fazer, cara. É ele, aquilo é enraizado nele de uma tal maneira que, então, é cultural mesmo. Eu acho que a gente tem que cair para isso aí. Antes, há muito tempo atrás, a CBB fazia muita coisa, né? Assim, técnico, né?
Mas a gente precisa voltar a fazer sim. Entendo? A Liga pode encampar isso, quem sabe. Eu originalmente aqui eu ia até fazer uma outra pergunta, que em outros momentos a gente até brincando aqui a gente fez, que é por que não 5 jogadores estrangeiros, né? E é justamente nesse sentido de tentar inverter isso, né? Não de trazer só gente de fora, mas de completar com o pessoal daqui, da oportunidade, né? Não, tem dúvida. Você ter estrangeiro, acho que é uma necessidade de ter, mas a Claro. gente tem que pensar no desenvolvimento do brasileiro, né? Tem que pensar nisso. Mas eu acho que a gente vai chegar num ponto que, se Deus quiser, vai ter muita gente jogando. E a ideia é essa, né? A gente tem que massificar o nosso esporte. Tem como a gente não ir para as escolas, a gente tem que começar isso, sempre tem que começar, o tempo todo fazendo isso. É. Que a gente vê o resultado que dá, né? O resultado é Eu, impressionante. eu comecei a trabalhar com crianças. Eu trabalho com crianças de 4, 5, de 4 a 18 anos a gente acaba trabalhando, Legal, mas é muito legal fazer a parte de desenvolvimento motor, coordenação, equilíbrio, tomada de decisão e que a legal. gente vê que não vem nada da escola, né? Da escola a gente não pode esperar, infelizmente, Isso é que venha mais nada. muito. Desculpa, você trabalha em clube? Eu trabalhei aqui em Curitiba, no Paraná, no Círculo Militar, mas Legal. apesar de fazer todo o trabalho de desenvolvimento motor, fui mandado embora sem justificativa por causa de política, talvez, ou outras coisas que até hoje não sei. Mas eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento motor das crianças, que eu acho que isso que vai, no futuro, pegar essas crianças que fazem esse trabalho, que daí sim elas poderão, né, se tornar atletas de excelência e Sim. melhor nível, mais alto nível. Não, formação mesmo. Parabéns, viu, pelo seu trabalho aí. Vai dar tudo Obrigado. certo. Já alguém vai te ver, vai ver o seu talento e o seu esforço. Tá ok, obrigado. E parabéns pelo seu trabalho Obrigado. também. Valeu, obrigado. Valeu. Beleza, Bressan. Do Denil, Denilson Lopes, vai, amigo. peraí só um pouquinho. Nilo, você imagina, eu sempre falo isso com o Bira. No sistema que a gente tem no Brasil, que é clubístico, né? Você imagina quantas crianças, cara, nunca vão ter oportunidade, nunca vão ter nenhuma oportunidade de praticar esporte? Porque Não, é como é que você dolorido, né? vê isso? 40, dá licença, 43 milhões de crianças e adolescentes. Sabe quantos Portugais isso representa? Representa quatro população de Portugal, que tem um excelente trabalho de base. 43 milhões. Vivo repetindo esses números, hein? Tá anotado aqui, Podiam ter medalha. Tá anotado. oportunidade. Tá É anotado aqui. gente. É gente, hein? É, gente, é. Nossa. Vamos pro Denilson? Vai lá, Denilson. Mais uma vez, boa noite. Obrigado pela sua apresentação, Nilo. Foi muito legal. E esse é daqueles Opa, programas que a gente não pode perder por nada, né? Mas aí você obrigado, foi Denilson. falando, e aí eu fiquei pensando, né? Multicampeão como você foi. Cara, qual foi o seu sentimento de vestir a camisa da seleção brasileira? E aí, uma outra coisa que também me ocorreu, que você foi auxiliar. E como você via os jogadores, de repente, partilhando desse mesmo tipo de sentimento, e hoje, como que você vê o pessoal que veste a camisa da seleção brasileira? Legal, Denilson. Obrigado aí pelas palavras e pela pergunta também. Na verdade, eu nasci em Mogi das Cruzes, na cidade que eu estou aqui agora. Fiquei 20 anos fora, fui jogar em outras localidades, né? E comecei a jogar aqui, em Mogi. Mas eu tinha tudo para não ser um jogador de basquete, né? Você olha para mim, eu sou um pouco maior que o Bigu. Anão, né, Bigu? A gente é anão, então não tem jeito. A gente tinha um jeitinho para jogar, era jeitoso para jogar, mas quando eu olhava o tamanho era duro. Então, vou ser bem transparente e confessar um negócio para você, Denilson. Quando eu já estava jogando em seleção brasileira e estava com meu irmão, Marcelo Vido. Bigu, a gente estava na. Eu tenho uma fotografia que eu estou com o Marcelo Vido, com aquela camiseta da seleção brasileira
listada, verde e amarela, e eu tirei uma foto abraçado com ele no espelho. Foto que não era de celular, não, aquelas maquininhas que a gente tinha, entendeu? E aquilo, eu, você entra naquela rotina, naquela meio automático, você fala assim, nossa, cara, estou na seleção brasileira, cara, com o Marcelo Vido, né, que na verdade é mais novo que eu, mas ele apareceu antes de mim, né? Então a gente tinha como ídolo, os caras, porra, via Zé Geraldo jogar na televisão, daqui a pouco eu estou passando a bola para o Zé Geraldo, né? Então, para mim foi um negócio assim fantástico, né? Você fala, nossa, o que o esporte faz, né? A inclusão que o esporte faz é um negócio fenomenal, né? Você fica extasiado em algumas situações que acontecem. Mas, Denilson, eu vejo hoje uma luta para você tirar o foco de uma criança disso aqui, é um negócio, é uma luta. Acho que o Bigu pode nos falar, né? O que você tem que fazer para tirar a energia que os celulares, enfim, a internet, as informações, elas estão na cabeça das pessoas. Mesmo que as pessoas não façam muita coisa fisicamente, elas ocupam a cabeça da pessoa. Então, eu sinto que, voltando na resposta para o Denilson, que não tem a seleção, pelo menos eu sinto que o cara não dá muito valor de estar na seleção, eu acho. Ele se entrega, joga, mas aparentemente a gente vivenciava isso com fervor, né? Não sei se eu não estou na pele dele para ver, mas de fora eu sinto que para um cara legal, ele vislumbra a NBA, a seleção é uma passagem, pá, um cara não dá tanta moral assim para a seleção. E para a gente era tudo, né? Você jogar na seleção era um negócio espetacular. Eu vejo dessa forma, Denilson. Eu acho que muita informação, busca de informação, e a pessoa fica muito ocupada e mentalmente e tira o peso das coisas, né? Eu acho. Eu acho. Beleza, cara. Obrigadão pela resposta aí, cara. Sucesso. Obrigado a você. Valeu. Você também. Beleza, Denilson. Túlio Henrique, o Mineiro. Cadê o Túlio? Túlio. Ele disse que queria falar, não sei o que houve com ele, Wanda. Não sei não. É o Intervalo. pão de queijo, pão de Nada, queijo. Opa, técnico. aí. Ah, tá out aí. Marcos Barbosa vai perguntar, então? Vamos lá, professor. Não, só tenho a agradecer aí a aula que você deu aí. Não tenho nada a Imagina, mano. acrescentar, né? Só conhecimentos aí. Obrigado. 0800, by Birabella aí, que está proporcionando e o professor cultivando. Só agradecer Legal. mesmo. Parabéns, Você, parabéns mesmo. você trabalha com basquete, Marco? Desculpa a minha. Eu estava trabalhando com categoria de base lá em Manaus, Amazonas, né? E Você está em cheguei. Manaus? Isso. Pô, que legal. 19 anos lá a gente fez essa brincadeira aí. Pô, Isso oficialmente, né? A gente sim. fez mais 11 anos fora aí, pelas ruas mesmo, até a gente conseguir um espaço. Mas foi muita luta mesmo, muita luta no empírico, fuçando livro, fuçando tudo quanto é Legal. material de internet, buscando amigos. E agora a gente está aqui, Que eu estou legal. aqui em São Paulo, né? Estou aqui em São Sim. Paulo, mas a gente deixou um legado lá, o pessoal já velhinho, acima de 30 anos, jogando Master. Tem mais de 50, né? Que legal. Pô, Atletas lá na categoria Master, agora eles estão empolgados que vão jogar o 40 mais, eles ganharam a última competição e estão querendo ganhar a nova. é um Bem orgulho, né? Deixar um organizados. legado, né? Deixar um legado assim para trás, Deixamos né? um legado. Que A legal. Parabéns. categoria de base, ela se dispersou ali com vários outros professores, vários outros clubes, né? Porque requer também um cuidado a mais, um trato mais, né, delicado mesmo com os pais, com as crianças, tem que saber lidar. E a gente sai direcionando para os outros clubes. Cresceu muito depois da pandemia, aumentou muito. Tinha uns Que 3 ou 4 legal. escolas, né, com a nossa. Aí depois da Pô, pandemia, acho que triplicou, quadriplicou. Bastante pô, gente.
Que legal. E você está Master. agora aqui em São Paulo, trabalhando com isso, não? Eu estou aqui numa incubadora aqui em casa. Ah, Eu é? estou estudando, já visitei alguns lugares, né? Fui com o Birubela aí em Rio de Janeiro, Legal, fui legal. visitar ali, o Cafofo lá. Legal. Que bom. Visitei ali o Clube Tênis, né? Fui aqui em São Paulo, visitei Corinthians, o COC, né? O Centro Olímpico, Santo André, São Bernardo. Eu estou visitando para mim poder fazer essa leitura de como é que funciona aqui, o que que eu posso somar, né? E o que que eu não devo fazer também. Tentar se adaptar para continuar, porque é isso que está na veia do sangue, né? Então, a gente vai continuar assim. E Essa você é a jogou, vontade. Marco? Você jogou basquete? Categoria Master. Eu cheguei a Legal. jogar a categoria Master porque, querendo ou não, o basquete, agora que ele está, digamos assim, tendo essa abertura maior, né? Dando oportunidade para mais gente, né? Então, por exemplo, lá em Manaus era muito seleto, aquela panelinha ali, às vezes você estava numa equipe principal, mas você não era convocado para nada. Então, sempre aquele É, clubinho ali, né? Então, mas de um tempo para cá melhorou bastante. A gente tem muito manauara para cá também, para São Paulo. Então, isso acontecia lá dentro, imagina, né, a nível nacional. Então, hoje a gente já legal. tem essa maior visibilidade, né, abertura. Então, legal. Eu Meu comecei a professor, jogar no Master só. desculpe interromper, eu assisti a final do Sub-23, lá do Amazonas. Duque BLM, parece. O Duque ganhou de 90 a 78. E tinha um menino que jogou aqui em Santa Catarina, o Rian, que é Sub-17, jogando no Sub-23, o armador. Até mandei uma mensagem para ele. Vi a final aqui. É, Pô, que legal. Sub-23 do Amazonas. o Rian, o pai dele está com a gente no Master, né, cinquentão lá. É. Joga muito, joga muito. Ele já jogava desde 8 anos de idade, o menino. Era Ele pegou diferenciado. a seleção catarinense aqui umas duas vezes. Pegou a seleção sub-15 e pegou a seleção sub-16. No ano passado ele viajou com a gente. O Ó, Rian. O filho do Marcos estuda hoje no Rio de Janeiro. isso. O Esteve meu comigo filho, aqui. é a mesma idade do Rian, os dois ali, ó, É. chega a sair a faísca. Ele jogava direto, um contra o outro lá. Ele está É, ele tá no ITA, né? É ITA que ele está? ele está estudando para o ITA, né, no PB ali. Está estudando para o Isso aí, ITA. Se fera, Deus feríssimo. quiser, ano que vem. Valeu, Marcos. Obrigado, amigo. Ah, Galera, vamos lá. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente agradece ao nosso convidado e entra na nossa resenha que hoje está recheada, hein? Né, Coach Van? Professor, Tá? Olha lá, olha o Túlio. Túlio! Aqui, Túlio. Ah, o Túlio, acordou, Túlio? eu estava aí, professor, porque depois eu cheguei e já estava respondendo, professor. Saiu do coma. O Túlio. Vai lá então, Túlio. Olha, o pessoal mais novo tem que entender a gente que é mais novo. Professor, o negócio é o seguinte, até para os dois meses, até a observação. A gente que dá aula em escola agora, escola pública, eu tô assustado com o nível de coordenação, professor. Hoje é só celular, os meninos conseguem correr. Então, isso está afetando demais agora. Em relação você está fazendo um menino de 15 anos, ensinando, sim, você ensinar basquete, menino, tem que ensinar o menino a correr. Eu não sei como que está o resto. Quer dizer, se você não tiver em clube, nas escolas, hoje está muito difícil o sistema de educação do país. E da educação física, nossa, está difícil demais. Então, o que eu vejo a realidade do país é essa. Pode ser que no Amazonas esteja crescendo, mas em relação ao basquete aqui aqui no Sul e Sudeste, em vez de estar aumentando, a impressão que eu tenho que estar diminuindo, porque os meninos não têm capacidade de coordenação motora. Está muito complicada a situação aqui. Desculpa, eu falei demais, é a realidade que eu estou passando e é assustado. Não, ô, Túlio, obrigado aí pela sua participação, mas é que a gente falou há pouco, não sei se você ouviu, que a gente tem uma tristeza muito grande que o esporte não passa pela educação, né? A gente parece que nosso sistema educacional não olha nem um segundo para o esporte, em momento algum da história, né? A gente tinha
a gente tinha estímulos para poder praticar esporte, né? Até na universidade, às vezes aqui, tinha a aula, disciplina, educação física, com nota e tudo, para o cara da medicina, para o cara fazer, entendeu? Mas hoje não tem nada disso. E antes disso, então, menos ainda. Então, cada vez mais isso vai acontecer, né? E a gente tem um problema que a gente fica com muito pouca gente praticando esporte. E o esporte traz um desenvolvimento do ser humano que a gente não consegue mensurar o quanto que é importante. Relato do Vandinho mesmo. As empresas contratam muito mais gente que... Você não precisa disputar a Olimpíada, jogar Mundial, estar na seleção. Se praticar esporte 3, 4 anos, você muda o seu conceito de vida. Entendeu? Você vai mudar completamente. Você vai ser um empresário melhor, um funcionário melhor, um cara mais assertivo, entendeu? Vai prezar pela saúde, enfim. O esporte é tudo isso. É incrível que a gente não consegue colocar o esporte no trilho da educação. É lá que você vai formar, né? Que vai ter estrutura, enfim, que vai ter condições para fazer alguma coisa com a juventude. Né? Tem jeito. É isso aí. Seu relato é duro, é mais duro ainda, mas é real, né? É isso aí. Pessoal, mais alguma coisa, mais alguma pergunta? Eu só tenho uma perguntinha para fazer para a gente poder encerrar. O quanto você, na sua visão, o quanto pesa, Nilo? Jogamos juntos, te marquei várias vezes. Porra, esse cara corria muito, cara. Tira de bem. O quanto você avalia, né, a questão do Brasil estar fora de um pódio mundial desde 78, está fora de um pódio olímpico desde 64. O quanto isso pesa na procura da molecada pelo basquetebol, enfim. Como é que você vê essa situação? Bom, primeiro, Bira, não posso deixar de falar que você era um anão clássico, né? Era um anão clássico. E a gente falava, pô, Bira, você tinha um jogo, o seu jeitinho de jogar era assim, tranquilo, cadenciado, mas o Vasco, por causa de você, jogava cadenciado e fazia jogo com todo mundo, porque você tinha a bola, você segurava o jogo e bom, não tinha jeito. A gente não conseguia abrir, a gente queria correr, não dava para correr e você cadenciava o jogo. E, olha, eu vou falar para você, era uma escola porque era duro para caramba, né? Era um time horrível para jogar porque vocês cadenciavam o jogo e jogavam o jogo que tinha que jogar, né? Isso era muito legal. Verdade. Muito bom. O Bira, Você sabe que tem um cara na sala aí que jogamos juntos, é meu parceiro, meu amigo particular, Zé Geraldo. Lembra do Zé Geraldo? Jogou no Vasco comigo, jogou em Minas. Está aí na sala, pô. pô, eu acho que eu lembro dele sim, cara. Mas Do eu não vou velhinho, esquecer, eu não esqueço de você, né? opa, Você, lembro sim, pô. Como eu é que você lembro, tá, Zé? eu estou por aqui, estou bem, estou tranquilo aqui, ouvindo aqui com atenção, aqui, aprendendo aí com várias coisas. Tive Imagina, a que alegria isso, a aqui gente... de ver o Bigu também, que já não via há tanto tempo, aqui, concordando Pô, com que você, que legal. ele era muito chato de marcar o Bigu, viu? Ô, Ele era mesmo. chato, cara, ô Ele bicho era bom. danado. Ele não Ele era bom largava de aquela bola bola, também. não perdia aquela bola de jeito nenhum, ô bichinho chato. Nós Muito Ele jogamos era bom juntos de... no Flamengo, né, Zé? Nós jogamos é, juntos no Flamengo uma época. Você era Nós muito Pô, jogamos chato, juntos no chato. cara, Flamengo. muito ruim de tirar a bola de você, cara. Ô, tio, ô, É, bichinho, de bola, cara. Aquela bola ali na É, frente também. Está muito bom ver você, Bigu. Eu obrigado, estou Zé, também. vendo aqui, ouvindo aqui com atenção. E várias que vezes foi legal. falado aqui que a questão passando pela escola, né, que eu não vejo como não concordar com isso, que é exatamente onde eu estou ainda, mas eu vejo a dificuldade, passo pelas essas dificuldades todas e tento fazer exatamente o contrário. É perceber isso que é colocado aqui, que as crianças não têm a menor condição de fazer coisas básicas como nós todos fizemos. Simplesmente fizemos e sem maior orientação de ninguém. A gente fazia porque simplesmente eu vejo a coisa que a gente brincava.
Primeiro a gente ia para a rua, a gente brincava, a gente fazia as coisas, a gente corria, a gente pulava, a gente fazia as coisas, caía, levantava e continuava. Hoje, você não vê isso, as crianças não saem, só fica em casa, brinca na praça, não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe soltar pipa, não sabe fazer nada. Então, eu procuro justamente fazer esse tipo de atividade aí, não visando especificamente o basquetebol, mas a vida, como o Nilo colocou aqui agora, é permanente, é o que você vai fazer, é o que você vai viver, é o que você vai ensinar. Se for para o basquetebol, muito melhor para nós, que é o esporte que nós queremos. Mas qualquer outro esporte, ou simplesmente viver. Mas é tudo limitado, é tudo difícil. Eu lembro que há algum tempo, Bira vai lembrar disso, Bira lembra das bolas enceradas do Amorim, Bira? Sim, Aquelas, sim, aquelas bolas antigas que sim. sobravam lá do Vasco, já estava tudo murcho e tal. Peguei várias e levava para a escola para fazer basquete, e até hoje a minha quadra não tem uma só tabela de basquete. Então, faz basquete sem tabela mesmo. Então, consegui fazer com aquelas bolas, assim, murcha, enchia de novo 3 vezes a bola, então, para você tentar fazer alguma coisa. Mas passa exatamente por essa condição de você ter todo o material principal que você precisa, que são as crianças, elas já estão lá, mas não tem um incentivo, não tem um meio de apoio, um sustento para você desenvolver nada que não seja. Aí passa por isso que você acabou de falar, Nilo. Cadê apoio, cadê sustentação para qualquer um fazer alguma coisa? Não tem. Aí cadê a formação? Aí você vê equipes acabando, pessoas como acabou de falar aqui agora, esqueci aqui, que é mandado embora, não sabe por quê. Bruno Bressan. Acabou de falar que foi mandado embora, nem sei por quê, estava fazendo, estava acontecendo, aí de repente sai, muda a política, muda tal. Aí você fica sem, daqui a pouco você está começando tudo de novo, que é a sua abnegação. Porém, vejo com muita dificuldade. Lembrei aqui com cuidado também, com carinho que você falou que anteriormente as pessoas tinham mais vontade, mais vigor de estar lá naquela seleção, naquela coisa. Hoje parece, como você disse, é uma passagem. Não, vamos passar por aqui, né? Que o meu rumo principal, o meu ponto de chegada é lá na frente, e não é bem por aqui. Eu lamento muito, vejo uma situação muito complicada, mas vamos ver como é que nós vamos fazer para dar essa reviravolta e voltar a tempos, né? Para não passar por esse sufoco todo aí de não sei quantos anos sem uma só medalha, né? Eu ia refazer a pergunta para ver se o Nilo ainda lembrava, mas o Zé me fez esse favor aí. E esse parêntese aberto foi maravilhoso, né? Recordar esses tempos são incríveis. Muito legal. Mas, Bira, voltando, Zé Geraldo, parabéns pelo seu trabalho, viu, pelo teu esforço. É muito legal isso aí. Pode crer que quem jogou, quem praticou esporte, né? Não só quem jogou, quem praticou esporte tem valores diferentes. Não é melhor que o outro, mas você tem valores, né? A gente tem valores definidos. Mas, Bira, voltando o peso, que a gente não está... Por exemplo, então vamos ter agora um pré-olímpico. Não é difícil, é terrível. Né? É um torneio assim, só com equipe muito pesada. O basquete se equilibrou de tal maneira internacionalmente que você não pode cravar nada de resultado. Né? Então, nós temos uma excelente equipe, mas só um que vai passar para lá agora, nessa repescagem aí para a Olimpíada. Né? E a gente não tem um resultado internacional, influencia bastante, eu acho. Bastante. A gente vê o voleibol, o quanto sobe, não tem como a gente não falar disso. O voleibol, a cada circuito olímpico, eles trocam 10 jogadores. Repara, a gente 12 jogadores jogaram uma Olimpíada, na próxima só repetem 2. Outros 10 são diferentes. Eles têm essa condição de repor peça, porque eles fazem um trabalho, mas a educação é igual a nossa, do basquete, é tudo igual. Eles têm o mérito de fazer um trabalho de excelência e trocar os jogadores. Né? Isso aí que a gente precisava melhorar muito, né? a nossa condição basquetebolista. A gente poder fazer isso, né? Porque não é isso que acontece com o vôlei. O vôlei são 2 carinhas que repetem e 10 caras novos, sangue novo chegando. Entendeu? Então, você fala, olha,
O Oscar jogou 20 anos na seleção. Ele não é culpado disso. Ele jogou porque foi um tremendo jogador, mas num país de 200 milhões de habitantes, você joga 20 anos na seleção, tem alguma coisa errada, né? Eu joguei 6 anos, já acho que joguei muito. Tinha que ter mais gente jogando, né? Porque não tem reposição, não tem gente Pô, praticando. Começa dessa conversinha aqui da escola. Essa conversinha vai embora, porque você não vê gente chegando. E ainda mais agora a gente disputa com o celular, essas coisas, aí matou. Com internet, com informação. O menino pensa que estão acontecendo, mas fisicamente não rola nada. É complicado. Mas eu fico muito triste que a gente não tem um resultado. A gente torce sempre, porque acredita que o resultado internacional ela traz uma bagagem boa, né? Muito boa para a sequência das coisas. Né? A gente espera por dias melhores sempre, Bira. É isso. beleza, muito bom, Nilo. Olha, mas muito obrigado mesmo por estar aqui, por dispensar um pouquinho do teu tempo para a gente bater esse papo. Está convidado já para participar direto do Rup Talk. Já vou te mandar toda quinta-feira Por o link favor, da Célula de gostei Zoom muito. para você estar aqui com a gente, porque aqui é muito legal. Aqui a gente tem uma coisa muito bacana, viu, Nilo, que desde o primeiro programa nós preservamos isso até hoje. E eu acho que é por isso que a gente conseguiu chegar tão longe e queremos chegar mais longe ainda, que é o respeito. Aqui a gente se Legal. respeita, aqui mesmo não concordando com o colega, a gente aprende na discordância. Então, Não, com certeza. respeitar é muito importante. E o Rup Talk, realmente, a gente respeita cada opinião aqui, enfim. Amigo, muito obrigado e parabéns aí pela sua carreira e que continue se dedicando ao nosso basquetebol. Não é isso, Vano? Nilão, sempre um prazer enorme te rever, falar com você. Sabe que você é um dos meus ídolos, né? Da tua Valeu. geração é que me fez jogar basquete, então eu tenho um respeito muito grande por você, desde o Legal. tempo lá do Isaías lá da Pirelli e tal, Tá aí. daquele O tempo tio. lá. E, nossa, quando eu te conheci, então, que o Isaías me apresentou você, Gilson, Marcelo Vida, o pessoal todo lá, falei, nossa, cara, eu vi esses caras na televisão e agora eu tô conhecendo os caras aí. Então, meu, parabéns, show de bola. Aquilo que eu falei, você é um cara privilegiado, tem as três Obrigado. coisas e Legal. boa sorte aí, tudo de bom mesmo, Nilo. Obrigado. Obrigado, Vandinho. Bom, Bira e Vando, obrigado pela oportunidade e uma oportunidade que vocês me proporcionaram hoje, um negócio muito legal, de rever a Ilza, falar com o Bigu. Eu tenho contato com o Bigu direto, mas a gente fala pouco. A gente sempre está, eu estou sempre recebendo as mensagens positivas que ele manda para mim e eu gosto muito. E agradecer a todos que participaram. Meu coach, José Medalha, eu respeito demais, gosto tanto desse pessoal todo do basquete. E você, Mira, obrigado aí mais uma vez, Vandinho, Iguzão, e um grande abraço a todos vocês.